Thiago Monteiro muito próximo de colocar o Brasil com 3 atletas no top 100. Novamente, o Brasil que está aí galgando aí posições no ranking com a sua nova geração e também com os mais antigos, como o Thiago Monteiro, que você está vendo no card aí. 30 anos o Thiagão, e eu vou te dizer exatamente o que ele precisa fazer nesse vídeo, além, né, para entrar no top 100, além de uma análise do Carabelli, que é o seu adversário, e olha, o cara tem um retrospecto monstruoso contra brasileiros, a gente vai falar tudo aí. Começando já pelo Thiagão, né? Sem mais delongas como vocês estão acostumados. Thiago tem 1,83 de altura. O ranking atual dele 105, na verdade, ele venceu a partida ontem e ganhou aí 3 posições do ranking. Ranking 105, seu melhor ranking 61. O Thiago que tem já 9 títulos de Challenger. Quem sabe não vem o primeiro título ATP nessa campanha em Santiago, que está sendo muito boa, diga-se de passagem. E o seu adversário é o Camilo Hugo Carabelli, argentino, 25 anos, 1,85 m, que está na sua melhor fase, seu melhor ranking de número 69. É um adversário dificílimo, já tem 8 títulos de Challenger. Então, por exemplo, o Thiago Monteiro tem ali seus 9 títulos de Challenger com 30 anos. O Carabelli aí já acumula 8 títulos de Challenger e ele tem aí uma campanha muito boa contra brasileiros, porém contra o Thiago ele não vai, ele perde. No head-to-head aí, no confronto direto ele perde. Já se enfrentaram 3 vezes, né? A última em Santa Cruz de la Sierra, aí sim com vitória do Carabelli, no dia 4 de fevereiro de 24. E em 2023 eles se enfrentaram 2 vezes, em outubro e em novembro. Challenger de Campinas, vitória do Thiago Monteiro, e Montevidéu também com vitória do Monteiro. E isso é um fato raro aí na carreira do Carabelli, perder para brasileiros. Ele costuma ter um desempenho excelente contra brasileiros. Contra o Monteiro, ele tem mais dificuldade. Pode ser porque o Monteiro é canhoto? Talvez, né? O jogo contra o canhoto, ele sempre é um jogo diferente pro destro, né? O destro tá acostumado a enfrentar outros destros. Então, o forehand, né, que é a direita, no caso. A direita do canhoto é na esquerda, né? O forehand do canhoto é na esquerda e o forehand do destro é na direita. Então, jogadores que têm um forehand muito bom e um backhand não tão bom, eles costumam ter dificuldades contra canhotos. Por quê? Porque o forehand do canhoto vai dar no backhand do destro. Então isso costuma acontecer e o canhoto já tá mais acostumado, né? Desde pequeno jogando ali com a esquerda, então ele já tá mais acostumado a trazer o jogo pro seu forehand, jogando no backhand do adversário, consegue angular bolas boas. E o Thiago é um cara com um tênis potente hoje, né? Ele tem um bom saque, o Thiago que melhorou muito o seu saque ao longo da carreira, tem um belíssimo forehand, né? Então ele pode aí dar dificuldades pro Carabelli. Só que o Carabelli, cara, ele tem um retrospecto absurdo contra brasileiros que vocês vão ver aí nas próximas telas. Antes, rapidamente, 5 segundos do seu pedido. Se inscreva no canal, deixa o like aí, é o mais importante pra gente, é o que a gente precisa nesse momento. Passamos de 1.000 inscritos e 90% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Então é só, vai aí pra baixo, se inscreve se você tá gostando do conteúdo e vamos seguir pro vídeo aí, ó. Retrospecto contra brasileiros, isso é impressionante. A gente puxou aí os confrontos desde 2024 para cá. E depois a gente vai colocar aí o retrospecto na carreira. Então, olha a sequência do Hugo Carabelli contra brasileiros. Ele venceu o Matheus Alves. Isso é de mais recente para menos recente. Então, o Matheus Alves foi o último brasileiro que ele venceu. Venceu o Monteiro, como a gente falou, né? Em 2024, em Santa Cruz de la Sierra. Aí tem várias vitórias, Luiz Brito, o Nicolas Anelato, o Orlando Luz. A única derrota dele recente aí para brasileiros foi pro João Lucas Reis, uma derrota de 2-0. Ele ganhou do Dutra Silva, ganhou do Pedro Sakamoto, tudo em Challenger, tá? Tudo nível Challenger. Na verdade eu falei do mais recente pro menos recente, não, é do menos recente pro mais recente. Então aí ele ganhou do Gustavo Eid, ganhou, e aí já em 2025 ele tem aí vitórias contra o Caro Excel, o João Reis de novo, que ele tinha perdido, ele ganhou do João Reis. E agora no Rio, ele enfrentou o Caro Excel e venceu por 2-1. Olha isso aqui, cara. Ele tem 36 jogos contra brasileiros. Isso são jogos nível ATP e Challenger. 29 vitórias e 7 derrotas. O cara é um exterminador de brasileiros, velho. Alguém tem que parar esse hermano aí. E o retrospecto dele anualmente... Veja lá, 2025, como eu falei, né? Ganhou do Reis e do Caruê, 2-0. 2024, ele só foi perder uma, pra quem?
Não, 2023 que ele perdeu pro Monteiro. 2024 ele só perdeu uma partida. Nem lembro quem que é a partida que ele perdeu em 2024. Eu vou até tentar olhar aqui, já que eu já lancei. Foi pro próprio Reis, né? Obviamente. Foi pro próprio Reis, como eu falei aí no slide. Só essa derrota, 9 vitórias. Em 2023, olha só. 9 vitórias e 2 derrotas. Para quem foram as 2 derrotas? Thiago Monteiro. 2022, 3 vitórias, nenhuma derrota. 2021, 2 vitórias, nenhuma derrota. Então, se a gente pegar de 2021 pra cá, o cara tem simplesmente 25 jogos, 25 vitórias e 3 derrotas contra brasileiros, cara. É um desempenho, assim, surreal do Carabelli. E o Monteiro, o que tá em jogo aí, como a gente falou aí, vocês viram na thumb e tal? Rumo ao top 100, por quê? O Monteiro hoje é 105. Uma vitória ele vai somar mais 25 pontos por atingir as quartas de final do ATP 250. Com isso ele já vai para 101 no Live Ranking. Então ele vai ficar beirando ali o top 100. Se ele atingir a semifinal, ele soma mais 50 pontos e aí sim ele entra até com certa folga no top 100. Então o que tá em jogo aí pro Monteirão e pro povo brasileiro é a gente ter 3 tenistas no top 100. Hoje temos o João Fonseca, o Thiago Wilde e agora, quem sabe, o Thiago Monteiro, que é o único remanescente aí desse ATP de Santiago, é o único brasileiro. Então vamos torcer para ele. O jogo hoje deve ser por volta de 18h30. Então vamos torcer pro Thiago. É um jogo bastante equilibrado, as próprias cotações das casas de aposta indicam isso. Então vamos ver como o Thiagão vai sair aí contra o Carabelli. E tomara que com uma vitória pra gente amanhã tá todo mundo feliz aí e rumo ao top 100 pro Thiago Monteiro. E uma notícia muito importante aí para vocês, temos um primeiro parceiro da história do canal. Como vocês sabem, o canal tem menos de um mês de existência, é um canal novo, e o TLP Select do meu amigo Thiago Meireles é um novo parceiro do canal. O que é o TLP Select? É a comunidade, é a maior e a melhor comunidade de tênis no Brasil quando a gente fala em apostas e trading. Então, para quem gosta, ou mesmo para quem quer ampliar o seu conhecimento, eu mesmo sou cliente da comunidade aí do Thiago há muitos anos e praticamente todo o meu conhecimento de tênis veio através desse cara aí. Esse cara é um palestrante a nível nacional, entende demais, faz análises diárias de todos os torneios ATP, WTA, analisa os tenistas, jogos, é extremamente completo a comunidade, então você não precisa necessariamente querer apostar. Se você quiser ampliar seus conhecimentos, conhecer um pouco mais sobre o tênis, a gente tem um desconto muito especial para os inscritos aqui do Auge das Quadras, 30% de desconto, é só você colocar o cupom AUGE30, link vai estar aí na descrição, clica no link lá, conhece a comunidade, vale a pena demais, para os amantes do tênis é algo realmente surreal, então agradecendo demais aí o Thiagão Meireles aí por ter acreditado no canal e ser o nosso primeiro parceiro aí, então vamos com tudo, vamos firmes e fortes em 2025, certo, galera? Então, vamos lá. Thiago Monteiro e o Carabelli hoje no ATP Santiago. Tomara que dê Brasil. E vamos aí com tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. We've been living in sin so long. All the fields are gone. Fella stopped me on the street last night. Said everything's alright. Roller coaster.